Olá, vamos fazer agora o treino para uma atividade que é bem complexa. Na verdade, a gente precisa sacudir um pouco a zona de conforto das pessoas com quem a gente trabalha. Às vezes já vem com alguma facilidade das atividades anteriores, mas mesmo que seja difícil, nós precisamos fazer com que eles entendam um outro padrão de pensamento, de raciocínio ao fazer a atividade neuromotora. E essa parte da atividade neuromotora é uma continuação da atividade elementos da memória. Então a gente já trabalhou os números e agora é hora da gente estabelecer um padrão de raciocínio em cima dessa atividade. Agora entendendo que o raciocínio vai tomar um espaço maior até do que o próprio executar do movimento. Então como é que vai funcionar isso? A gente vai inverter as categorias. Por exemplo, a gente já estabeleceu a ordem 1, 2, 3 e 4 das categorias e a sequência de palavras. Se a gente prestar atenção, nós temos números ímpares e pares. Então nós temos a categoria ímpar, que é 1, que são as cores, e a categoria ímpar, que é 3, que são os elementos da natureza. E também temos a categoria par, que é a número 2, bichos, e a categoria par, que é a número 4, que são as frutas. O que será que aconteceria se o meu cérebro embaralhasse essas categorias? Ou seja, se eu pegar as duas categorias ímpares, a 1 e a 3, e mudasse de lugar, como ficaria a sequência de palavras? Imagina que eu troquei a categoria 1 inteirinha, peguei lá todo o conjunto de cores e coloquei na posição da categoria 3. E peguei a categoria 3 inteirinha, todo aquele conjunto de elementos da natureza e coloquei na categoria 1. Como seria a sequência de palavras? Vamos ver? Qual seria a palavra de número 1? Qual seria? Se você pensou azul, lembra que a gente inverteu a ordem das categorias. Então agora, quem está na posição 1 é na realidade a palavra terra, porque a categoria 3 se tornou 1, certo? Então a gente pegou toda aquela sequência de palavras que a gente não mudou e a partir de então o 1 passa a ser terra. O 2 então consequentemente é o quê? A água. E o 3? Fogo. E o 4? Vento. Então eu sigo a mesma sequência, só que agora nessa nova posição. E o que aconteceu lá com a categoria 3? Que agora ocupou as palavras que eram a 1, ou seja, são as cores. Então, o número 9 se tornou azul, o número 10 se tornou amarelo, o 11 se tornou verde e o 12 se tornou vermelho. Deu para entender a lógica? Então a gente trocou as ímpares. Se só isso já for bem difícil, a gente pode praticar na versão espelho, fazendo com que eles respondam. Será que alguém consegue responder? Então vamos lá. Eu troquei somente as ímpares. As pares continuam no lugar. Então vamos ver como é que ficou. Me fala qual que é o número 11. Aí a pessoa tem que pensar. O 11, na verdade, é a terceira palavra da terceira categoria, que era elementos da natureza, mas agora é as cores. Qual que é a terceira cor? É verde. Então a resposta é verde. Sim? E aí se eu perguntar qual que é a palavra de número 4? 4 é a última palavra da primeira categoria, que seria cores, mas agora que eu troquei, está ocupando o espaço a categoria elementos da natureza. E qual que é a última palavra dos elementos da natureza? Vamos ajudando, vamos ajudando. Qual que é a última? É vento. Então como que é vento? Lançar a bola no passe quicado. E a gente vai trabalhando com essa inversão. Faço a mesma coisa se eu tiver condições de trocar as categorias pares. Então eu pego a 2 inteirinha e posiciono na categoria 4. Então eu pego as frutas e volto para a categoria 2, que são os bichos. Então dessa maneira, trocando as categorias pares, eu tenho qual palavra ocupando a posição 7? A posição 7, na verdade, é a terceira palavra de uma categoria que está agora no lugar da 2, que é a categoria frutas. Qual é a terceira fruta?
Então eu vou lá na minha cabeça buscar laranja, abacaxi, opa, banana. Então a palavra 7 está sendo, o número 7 está sendo ocupado pela palavra banana, agora que eu inverti as categorias. E lá na categoria 4, qual é a palavra de número 16? Ou seja, é a última palavra da categoria que está agora ocupando a posição 4. Então, qual que é a categoria que está ocupando a posição 4? São as frutas? Não, as frutas é quando eu não tinha invertido. Agora que eu inverti, eu estou com os bichos. Qual é o último bicho? Vamos comigo. Então, tem o minhoca, cachorro, gato e borboleta. Então, a palavra que ocupa o número 16 com essa nova troca é borboleta. Então, assim a gente vai mexendo com a cabeça deles. Mostrar com os dedos também ajuda. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. Quando eu inverto a posição, então eu troquei aqui tudo, né? A 3, aqui eu tenho a 1, a 2, a 3 e a 4. Quando eu faço assim, a 1 agora é a 3, a 2 agora é a 4, a 1 agora está na posição 3 e a 2 está na posição 4, mas a sequência de palavras não mudou, só mudou a posição numérica. Vamos brincar dessa maneira para que eles tenham cada vez mais estímulos, para que a gente mexa com esse sistema e tente construir cada vez mais sinapses. Muito obrigada e boa sorte!